Olá pessoal, tudo bom? Então hoje estamos iniciando aí a mais uma aula de matemática. E o assunto da aula de hoje é sobre figuras espaciais, né? Bom, na aula anterior nós trabalhamos ali com os conceitos básicos da geometria, né? Que são formados pelo ponto, pela reta e pelo plano, né? E a gente percebeu ali que entre o conjunto, por exemplo, de ponto e reta, nós temos os segmentos de retas, né? Que são importantes juntamente com o plano para darmos origem às figuras espaciais. Pedi para que vocês construíssem aí para mim os sólidos geométricos, né? Então, cada um de vocês tem um sólido geométrico que vai ser muito útil na aula de hoje, né? Pois a gente vai fazer um estudo mais preciso sobre eles. Bom, pessoal, as figuras espaciais, né? Elas recebem este nome porque elas estão aí inseridas no espaço, né? Num ambiente, né? Estabilizadas num plano que no caso aqui está sendo a mesinha, né? Por isso este nome. Elas são formadas por polígonos, né? E podem ser chamadas também de poliedros, que significa aquela figura geométrica, né? Espacial que apresenta mais de uma face. Bom, as figuras espaciais elas contam com algumas características muito importantes. Vamos lá então. Peguei um cubo aqui para ajudar a gente a entender melhor. Bom, a figura espacial então, conta com a base, né, que é o que vai estar sendo estabilizada num plano. Então, que serve para sustentar aí a figura num plano, que no caso está sendo o papel. Então, a base é aí a estrutura que serve para sustentar a figura. Bom, outra característica importante em que a figura espacial conta são com suas faces, né? Então, no caso aí do nosso cubo, nós temos aí quantas faces, né? A face é toda a parte que fica à mostra da figura que a gente consegue ver. Então, nós temos uma, né? Duas, três, quatro, cinco, seis, né? Seis faces, né? Todas essas podem ser partes amostras, lembrando que a base é sempre o que acaba sustentando a figura num plano. Além da base das faces, pessoal, uma outra característica importante em que as figuras espaciais contam são com os seus vértices, né? O que são os vértices? São as pontas, né? Então, toda a figura espacial possui aí o seu vértice. No caso do cubo, nós temos 8, né? O número de vértices. Então, 1, 2, 3, 4 e depois lá embaixo também, 5, 6, 7, 8, certo? E a outra característica extremamente importante que compõe aí uma figura espacial são as arestas, né? Que são as linhas demarcadas aí para poder construir a nossa figura espacial. No caso do cubo, nós temos 12 arestas, né? Então, é lá, 1, 2, 3, 4, depois 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, beleza? E no caso agora do cilindro e do cone equilátero, pessoal, essas figuras espaciais elas apresentam características bastante particulares delas, né? Pois essas figuras elas são chamadas aí de corpos redondos, né? Por quê? Porque elas possuem sim a sua base, né? Uma vez que elas conseguem ser sustentadas num plano, porém a superfície dela, a face dela, não dá para a gente contar, né? Pois elas apresentam o que nós chamamos de superfície de curva, né? Então, neste caso, tanto o cilindro quanto o cone equilátero, eles não possuem nem arestas, nem vértices e nem as faces, né? E sim a superfície de curva, certo? Bom, a gente vai falar então agora a respeito de algumas semelhanças que podem acontecer nas figuras geométricas, né?
A primeira semelhança que pode ocorrer é entre o prisma e a pirâmide, né? Que elas aparentam aí serem figuras muito parecidas, né? Pois elas apresentam características semelhantes, né? Então, tanto o prisma quanto a pirâmide, elas apresentam superfícies planas e elas não podem rolar, né? Todas as figuras que apresentam superfícies planas, né? Como eu comentei com vocês, né? Aqui, ó, no caso, que são todas essas superfícies que não têm superfície de curva, né? Elas não podem rolar, diferente do nosso cilindro, né? Do nosso cone, que apresenta superfície de curva, então tem uma capacidade bem fácil de rolar. A única diferença, pessoal, está existente na base, né? A gente não construiu um prisma, né? Mas, no caso, se a gente fosse observar a base do prisma, ela apresentaria essa forma quadrilátera, né? Enquanto que na pirâmide, a sua base, ela é o quê? Triangular. Outra semelhança acontece com o cilindro e com o cone, né? Pois ambas apresentam o quê? A base circular. Então, isso faz com que elas possam rolar. E nós não fizemos aqui, né? Mas nós temos também, no caso, a esfera. A esfera, pessoal, ela apresenta uma característica mais distinta ainda, né? Ela não apresenta nada daquelas características das figuras planas, né? Como a face, a base, a aresta e o vértice. E sim, ela apresenta somente o quê? Uma superfície esférica, né? Tanto no sentido horizontal quanto no sentido vertical, né? Pode rolar facilmente, né? Por ela não ter essa base de apoio. E uma outra coisa interessante é que para que a gente consiga montar aí as nossas figuras espaciais, né? A gente conta com as planificações, que são as estruturas que compõem aí, no caso, uma figura espacial. Então, por exemplo, no caso do paralelepípedo, o que a gente observa? Que ela é uma figura tridimensional. O que significa isso? Ela apresenta comprimento, ela apresenta altura e ela apresenta largura, né? Então, essas são as três características que compõem uma planificação de uma figura espacial. Para a aula de hoje, então, nós vamos praticar aí, contando as bases, né? Observando se a figura apresenta base, quantas faces ela possui, arestas e os vértices, né? Então, do cubo eu já até tinha feito, eu vou completar aqui com vocês. Então, olha lá. O cubo apresenta base? Apresenta porque está o quê? Está sustentado numa superfície plana, num plano, né? Olha lá. Certo? Então, vocês vão escrever. Toda vez que uma figura geométrica apresentar base, vocês vão colocar sim. Agora, face. Quantas faces o cubo apresenta? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, 6 faces. No caso aí, então, agora, das arestas, o que representa as arestas? São as linhas, né? Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos virar aqui para ter melhor. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? Então, nós temos aí 12 linhas de contornos dessa figura, 12 arestas. E os seus vértices são o quê? O encontro das arestas, né? As pontas. No caso do cubo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Então, 8 vértices. Beleza? Então, essa é a classificação aí para a gente observar no caso das figuras espaciais. Eu quero agora que vocês façam das outras figuras que vocês têm aí, né? Do paralelepípedo, do cilindro, do cone
do tetraedro, que eu não tinha escrito e agora acabei escrevendo rapidinho, e da pirâmide quadrangular. Todas essas figuras foram as figuras espaciais que vocês montaram, certo? Quando vocês trabalharem, por exemplo, com um cilindro e com um cone e não apresentar uma das características do qual eu pedi, vocês coloquem um tracinho, tá bom? Indicando que essa figura não apresenta tal característica, tá certo? O assunto da aula de hoje, então, é isso, tá? Pratiquem aí e aí passarei os exercícios para poder reforçar. Obrigado.